Agora que nós já vimos a geração de corrente alternada, vamos começar a analisar os circuitos em corrente alternada. Vamos começar nossa análise em CA com os circuitos resistivos. Um circuito resistivo em corrente alternada nada mais é que um resistor sendo alimentado por uma fonte de tensão ou corrente alternadas, diferentemente do que estudamos anteriormente, que eram fontes de tensão em corrente contínuas. Quando uma corrente alternada é aplicada a um elemento resistivo, a corrente muda de sentido juntamente com a tensão. É dito que elas estão em fase para um componente resistivo, para um resistor. Vou desenhar um resistor aqui. Quando a minha tensão está positivo na esquerda e negativo na direita, eu tenho que a corrente terá que sentido? Este sentido. Então, para o primeiro caso, onde eu tenho tensão com essa polaridade, a minha corrente tem esta polaridade. Caso eu tenha este mesmo resistor, só que agora a tensão mudou de sentido, ou seja, estou no semiciclo negativo da minha corrente alternada, a minha corrente agora está no sentido contrário. Então, é dito que a corrente e a tensão de elementos resistivos estão em fase. Vejam aqui que é indicado qual a equação desta tensão e desta corrente. Qual que é a equação da tensão? Essa daqui, ó. VR de T, ou a tensão do resistor de T, vai ser igual a RIM. Quem que é RIM? É a tensão da fonte, vezes seno de ômega-T. O seno representa a nossa onda senoidal. Tem em cima e tem embaixo. Então, o seno representa a nossa onda senoidal. Vejam que IM seno de ômega-T é a corrente que varia ao longo do tempo, a corrente com uma forma senoidal, e o pico dela é IM, é o máximo da minha corrente. R vezes IM seno de ômega-T é a tensão. Então, continuamos utilizando a lei de Ohm aqui para encontrar a tensão em um resistor em corrente alternada. E a potência em corrente alternada? A potência nada mais é que a tensão vezes a corrente. Então, se eu estou alimentando um resistor com uma tensão V de T igual a VM seno de ômega-T, a minha corrente IR vai passar pelo resistor. A potência vai ser quem? Potência é igual a V vezes I. Então, eu multiplico a tensão senoidal aplicada ao meu resistor e multiplico pela corrente senoidal que atravessa esse resistor. Então, eu tenho parte positiva aqui, corrente positiva multiplicando com tensão positiva. A minha potência será positiva. Agora, aqui eu tenho corrente negativa e potência negativa. O que vai acontecer? Menos que multiplica menos, eu tenho potência positiva. Então, vejam que interessante. Mesmo que eu tenha essa variação de sentido da minha tensão, a potência sempre é positiva. Por isso que uma lâmpada em corrente alternada, uma lâmpada incandescente, ela consome energia. Porque quando eu mudo a minha tensão de sentido, a minha corrente também muda o sentido. Então, a transferência de energia sempre é positiva em um resistor. Vejam que interessante o caso da potência. A frequência de oscilação dela é o dobro da frequência da tensão em corrente. Desta forma, uma lâmpada incandescente não pisca a 60 Hz no Brasil, e sim a 120 Hz. Se piscasse a 60 Hz, o nosso olho humano seria capaz de ver a lâmpada incandescente piscando. Porém, como ela pisca a 120 Hz, ou seja, 120 vezes por segundo, o nosso olho não é capaz de perceber essa oscilação e nós não conseguimos enxergar. Por que isso acontece? O período da onda é o menor pedaço da onda que se repete. Qual é o menor pedaço da onda da tensão e da corrente? É este pedaço composto de uma parte positiva e uma parte negativa. E qual é o menor pedaço da onda de potência que se repete? É este pedaço aqui. Vejam, é metade do período da onda de tensão e corrente. Ou seja, se a frequência da tensão e corrente for igual a 60 Hz, a frequência da potência vai ser o dobro da frequência da tensão, porque é metade do período da onda de tensão e corrente. Ou seja, em um período da onda de tensão e corrente cabem 2 períodos da onda de potência. Com isso, a frequência da onda de potência é 120 Hz. Como vai funcionar um circuito resistivo em série? Assim como os circuitos resistivos em série em corrente contínua, a mesma corrente irá passar pelos diversos elementos do circuito, ou seja, a tensão da fonte irá se dividir entre os resistores com a magnitude proporcional à resistência. Vai acontecer a mesma coisa que com corrente contínua.
A soma das tensões das resistências vai ser igual à tensão da fonte. Porque, analisando aqui com uma lei das malhas, eu consigo saber que a tensão da fonte vai ser igual à tensão do resistor 1 mais a tensão do resistor 2. Eles vão estar em fase porque mudou o sentido da tensão, mudou o sentido da corrente. A soma das duas ondas de tensão do resistor 1 e tensão do resistor 2 tem que ser igual à onda da tensão total. E o circuito resistivo em paralelo. Assim como os circuitos resistivos paralelos em corrente contínua, a mesma tensão será aplicada nos terminais dos resistores, ou seja, a corrente irá se dividir entre os resistores com sua magnitude inversamente proporcional à resistência. É só fazer a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, aqui chamando de V1, que eu vou saber que quem que vai ser igual a V1? A tensão da fonte. Então a mesma tensão eu vou ter aplicada aqui em R1 e em R2. Eu coloquei esse positivo e negativo em cima e embaixo, mas para a gente não vai indicar que a tensão sempre vai estar neste sentido aqui. A gente sabe que a alternada ela vai oscilar. É comum muitas vezes em corrente alternada, ao invés de usar positivo e negativo, eu simplesmente fazer uma seta assim e botar VR1, para indicar que essa tensão vai variar ao longo do tempo. De novo, as tensões e a corrente estarão em fase, ou seja, mudou o sentido da tensão, mudou o sentido da corrente. Utilizando um divisor de corrente, nós conseguimos encontrar qual é a corrente que atravessa cada um dos resistores. A mesma equação, do mesmo jeito, a única diferença é que agora nós estamos trabalhando com corrente alternada. Saindo dos circuitos resistivos e indo para os circuitos capacitivos. Então, é colocando um capacitor em corrente alternada. Quando uma tensão alternada aplicada em um capacitor, ele carrega e descarrega. Porque essa é a função do capacitor, armazenar energia. Então, quando eu aplico uma tensão no capacitor, ele oscila entre carregado e descarregado, carregado no sentido contrário, carregado, descarregado e, bom, por aí vai. Dessa forma, a corrente em circuitos alternados com capacitores é diferente que em circuitos somente com resistores. Quando se liga o circuito, o capacitor está totalmente descarregado, sua tensão é zero e a corrente elétrica é máxima. Isso nós já vimos. Quando o meu capacitor está descarregado e eu coloco uma tensão, a corrente é a máxima possível e em corrente contínua, essa corrente vai diminuindo até que o capacitor esteja carregado. Na corrente alternada, vai implicar que há uma defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente, ou seja, a corrente está adiantada em relação à tensão, mantendo-se assim enquanto o circuito estiver ligado. Por quê? O que é esse adiantado em relação à tensão? Quando eu ligo esse capacitor na corrente alternada, eu vou ter corrente máxima e tensão zero. Quando minha corrente for zero, a minha tensão é máxima, porque meu capacitor está carregado. Porém, depois de um pequeno intervalo de tempo, a tensão começa a cair, a tensão aplicada no capacitor começa a diminuir. Então, esse capacitor está constantemente entre carregado e descarregado, que ele fica percorrendo essa intenção de carregar e descarregar. Só que a corrente sempre vai estar à frente, quer dizer o quê? A corrente, quando tiver tensão máxima, vai estar... Quando meu capacitor tiver tensão zero, eu vou ter corrente máxima, porque está carregando. Quando meu capacitor tiver a tensão máxima, a minha corrente vai ser zero, porque já está carregado. Expressando graficamente, fica desse jeito aqui. Então, vejam, quando a tensão no meu capacitor é zero, a corrente vai ser máxima, porque eu não tenho tensão no capacitor, vai ser a máxima corrente possível, porque vai estar carregando esse capacitor. No momento que o capacitor atinge a tensão máxima, não existe mais corrente nesse meu capacitor, uma vez que ele já está carregado. Uma vez carregado, como que você vai botar mais corrente nele? Como vai passar corrente por ele? Não, ele fica um circuito aberto, ele está totalmente carregado e a corrente é zero. Porém, a corrente alternada, ela altera o seu valor ao longo do tempo. Então, neste momento, o meu capacitor está totalmente carregado. Só que, à medida que a tensão vai abaixando por conta dessa característica alternada, a minha corrente deixa de ser zero e passa agora a ser negativa. Quando essa tensão cruza o zero, a minha corrente agora é o máximo, só que negativo, no sentido contrário. A minha tensão continua abaixando até chegar no máximo negativo. Neste momento, o meu capacitor está carregado, a corrente será zero. Isso pode ser representado de maneira gráfica como um vetor tensão com 0 graus e a minha corrente defasada 90 graus. Quer dizer que a minha corrente sempre está adiantada em relação à tensão, ou seja,
Se minha tensão é zero, minha corrente vai ser máxima. No momento que minha tensão vai ser máxima, minha corrente vai ser zero. Seria o caso de eu ter a minha tensão em função do tempo como a tensão máxima, um seno de ômega t. A minha corrente em função do tempo vai ser a corrente máxima, um seno de ômega t mais 90 graus. Então, este 90 graus aqui indica que está adiantado em 90 graus. Quando for seno de zero aqui, no instante de tempo zero, vai dar zero. Só que no instante de tempo zero para a corrente vai ser seno de 90, que vai ser 1. Ou seja, o resultado será a corrente máxima. Esta oposição que o capacitor impõe em circuitos alternados é chamado de reatância capacitiva, que é representado por XC. Essa capacitância reativa é calculada como sendo XC é igual a 1 sobre 2πfc, que é igual a 1 sobre ômega c. Aqui nós temos que o 2πf ele equivale a quem? Ômega. Então, a resistência, digamos assim, que o capacitor tem em relação à corrente alternada equivale a quem? XC e é igual a 1 sobre ômega C, onde ômega é velocidade angular, F é frequência em Hz e C a capacitância. Então pense que a reatância é como se fosse a resistência dos resistores, porém é do capacitor e é em corrente alternada. Vejam que ela é uma função da frequência da tensão que está alimentando o capacitor. O que seria a função da frequência? É porque eu tenho aqui esse F. Então, XC varia com esse F. Implica em que? Se eu aumento essa frequência aqui, eu vou diminuir o valor de XC. Porque eu estou com esse F no denominador. Implica que quanto maior for a frequência de alimentação, menor vai ser o valor de XC. Ou seja, eu vou ter uma corrente maior, porque o valor dessa reatância, o valor dessa resistência capacitiva, vamos dizer assim por enquanto, vai ser menor. Ao contrário, se eu abaixar o valor da frequência, se eu tinha 60 Hz, coloquei 50, 30, 10, a reatância desse capacitor vai aumentar. Por que ela aumenta? Porque eu diminuí o valor da frequência que está no denominador. Com isso, eu vou ter uma diminuição da corrente. Vamos fazer um exemplo. Qual a reatância capacitiva de um capacitor de 1 microfarad em 60 Hz? Então, aqui eu tenho a capacitância de 1 microfarad e a frequência de 60 Hz. Basta substituir aqui 60 e aqui substituir por 1 elevado a menos 6. Eu vou ter como resposta XC igual a 2.654,93 ohms. Vejam, a reatância capacitiva também é dada em ohms. Este valor é o tanto que o capacitor impede a passagem de corrente alternada. Então, impedir passagem de corrente alternada é tensão sobre corrente. Isso é resistência, no caso do contínuo. Agora nós temos a reatância capacitiva, que também vai ser dada em ohm, pelo mesmo motivo que o resistor é dado em ohm, que é a tensão sobre corrente. Um outro exemplo, qual a reatância capacitiva de um capacitor de 1 microfarad, o mesmo valor, em 400 Hz? Então aqui eu aumentei a frequência para 400 Hz. Eu vou utilizar a equação XC igual a 1 sobre 2πfc, e aqui na frequência eu vou substituir por 400. Na capacitância eu vou continuar utilizando 1 elevado a menos 6. Como resposta, XC vai ser igual a 398,9 ohms. Então, de novo, a unidade ohms. E reparem agora, a diferença desse XC para esse é o que? Eu tive um aumento da minha frequência. Então, a minha frequência aumentou. O que aconteceu com a reatância capacitiva? Diminuiu, uma vez que o valor de F está no denominador. Um outro exemplo, um capacitor de 100 microfarad possui 12 volts e uma tensão de 60 Hz. Qual a sua corrente? Então, primeiramente, eu vou encontrar qual que é a reatância capacitiva deste capacitor. Então, eu faço 1 sobre 2πfc, onde esse F é 60 Hz e o valor da capacitância é 100 microfarad. Com isso, eu vou obter um XC de 26,54 ohms. A partir daí, é utilizar o que nós já conhecemos. Corrente é igual a tensão sobre a reatância. No caso aqui, vai estar substituindo a resistência.
Logo, esta corrente vai ser igual a 0,452 amperes. As mesmas regras para associação de capacitores em corrente contínua é válido para a corrente alternada, onde capacitores em paralelo somam-se a capacitância e capacitores em série somam-se o inverso das capacitâncias. Vamos para algumas aplicações do capacitor em corrente alternada. O capacitor é utilizado como filtro. O filtro é um tipo de circuito que atenua, que diminui, que filtra algumas frequências enquanto deixa outras passar. Dentre os diversos tipos, os dois mais simples são os filtros passa-baixas, que atenua altas frequências, passa baixas frequências, e o filtro passa-altas, que atenuam baixas frequências, deixando as frequências altas passarem. Ambos possuem uma frequência de corte, que vai dividir entre o que passa e o que não passa, o que vai passar e o que está atenuado. Eles vão se basear na equação do capacitor, que é qual? Xc igual a 1 sobre 2πfc. Mas como que funcionaria isso? Um sinal, pensa um sinal de som. O sinal de áudio ele vai de 20 Hz até 20 kHz. E tudo vem junto num canal só, vem numa tensão só. Então eu posso usar um capacitor para filtrar as frequências baixas e eu vou ter apenas os graves passando para a saída. Eu posso usar um capacitor para filtrar as baixas frequências. Eu vou criar um passa-altas e somente frequências altas vão passar. No caso do som audível, vai passar os sons agudos. Com este mesmo capacitor, mudando a arquitetura dele no circuito, eu consigo criar um filtro passa-baixas, ou seja, só vai passar baixas frequências. Eu vou simplesmente deixar passar os sons mais graves em relação ao sinal audível. Como que seria o passa-baixas? Eu vou colocar a tensão de entrada, vamos supor no caso que é um sinal de som, uma tensão de áudio, e um resistor no capacitor. É um circuito RC, só que agora em corrente alternada. A saída do capacitor vai ser um filtro passa-baixas. Por quê? O Xc é igual a 1 sobre 2πfc. Neste caso, se o f for pequeno, o valor de Xc vai ser grande. Então, a maior parte da tensão para baixas frequências vai ser aplicado no capacitor. Quando eu tiver altas frequências, então a minha frequência vai ser alta, este valor de Xc vai ser o quê? Baixo. Logo, a tensão do meu sinal vai estar aplicado no resistor e não no capacitor. Uma maior proporção vai estar aplicada no resistor. Com isso, eu vou fazer um filtro passa-baixas. O filtro passa-altas é a mesma coisa, porém a tensão de saída vai ser do resistor. De novo, Xc é igual a 1 sobre 2πfc. Se eu tenho baixas frequências, então a frequência é pequena, eu vou ter que o Xc vai ser grande. Então, um Xc grande implica que a maior parte da tensão vai estar onde? Aqui no capacitor. Agora, se a frequência for alta, implica que o Xc vai ser baixo, vai ser pequeno. Então, a maior parte da tensão vai estar onde? Aqui no resistor. O gráfico de saída em relação à frequência vai ser deste tipo aqui, mostrado à direita. Uma ótima função do capacitor, muito utilizada também, que não deixa de ser uma utilização como filtro, é em retificadores, aqueles que nós já vimos na aula de semicondutores. Este é um retificador que nós já vimos. Ele vai pegar corrente alternada, vai reduzir através de um transformador com uma tensão mais baixa e vai passar por uma ponte completa aqui. Ele vai pegar uma corrente alternada entre negativo, positivo, positivo e vai transformar em uma onda pulsante apenas com as fases positivas. Nesse retificador de ponte completa, quando eu adiciono o capacitor antes da carga ou em paralelo com a carga, né, que não vai ter antes e depois, o que vai acontecer? Eu tenho a onda pulsante. O capacitor ele vai carregar e entre as duas fases não vai dar tempo de descarregar completamente. Então agora eu vou ter uma onda que vai oscilar em cima de um valor. Antes eu tinha esta onda pulsante, agora eu vou ter uma onda oscilante. Então eu vou ter uma onda com saída mais ou menos assim. Vai estar bem próximo de uma corrente contínua. Em um retificador, o capacitor tem a função de deixar essa onda pulsante em uma onda
bem próximo da contínua. Quanto maior a capacitância desse capacitor, menor vai ser esse ripple, que é chamado essa pequena oscilação que nós vamos ter entre as fases da corrente pulsante. Uma outra função do capacitor é como filtro de tensão contínua. Nós já vimos que quando o capacitor carrega em corrente contínua, a corrente é zero. Então, este capacitor aqui, de um circuito amplificador de áudio, tem a função de bloquear toda a corrente contínua que vier deste canal aqui. O que vai atravessar este capacitor é apenas corrente alternada. Tem até uma brincadeira que tem na internet, que o símbolo do capacitor é desse jeito, por quê? Não passa corrente contínua, porém passa corrente alternada. A mesma coisa é neste circuito aqui. Esse diagrama é o diagrama elétrico de uma pedaleira de distorção. Se não me engano, de overdrive. Aqui na entrada desse circuito, eu tenho um capacitor para impedir qualquer tensão contínua que eu tenho no meu sinal. Por quê? Eu vou amplificar este sinal. Se eu tiver uma tensão contínua, eu posso saturar o amplificador operacional. Então, se eu saturo, eu vou perder a informação que eu estou amplificando. Então, este capacitor de entrada, o que vai ter em todo o circuito de amplificação de som, é para impedir que qualquer tensão contínua chegue na etapa de amplificação. Ao final do circuito, é comum também ter um capacitor. Por quê? Se eu amplifico um sinal e na minha saída eu tenho uma tensão contínua, o meu falante é feito de bobinas. Essa bobina, com uma corrente contínua, vai criar um campo magnético contínuo. Pode ocorrer o caso de colar o falante do alto-falante. Isso é um problema. Então, os circuitos amplificadores possuem na saída também um capacitor. Neste caso, é um circuito de distorção de guitarra. Ele ainda vai ser amplificado para jogar para o amplificador. Então, isso aqui é para garantir que não saia tensão contínua na saída deste circuito. Agora, vamos falar dos circuitos indutivos. Quando uma tensão alternada é aplicada em um indutor, ele carrega e descarrega, assim como os capacitores. No instante inicial, o indutor está totalmente descarregado. Logo, sua corrente elétrica é zero, vai ser nula. E toda a tensão do gerador está aplicada nele. Nos instantes seguintes, a ação da corrente elétrica sobre o indutor, que é o campo magnético que está naquele indutor, dá origem a uma defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente. Ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão, mantendo-se assim enquanto o circuito estiver ligado. O circuito indutivo é a mesma coisa que o circuito capacitivo, porém o contrário. No circuito capacitivo, eu tinha a corrente adiantada em relação à tensão. No circuito indutivo, eu vou ter a corrente atrasada em relação à tensão. Um jeito simples de lembrar. O capacitor carrega em tensão, então o que está atrasado é a tensão. A mesma coisa quer dizer que a corrente está adiantada em relação à tensão, é dizer que a tensão está atrasada em relação à corrente. Isso no capacitor, que ele carrega em tensão. Já no indutor, ele carrega em corrente. Então, quem vai estar atrasado? A corrente. No caso, quem vai estar adiantado? A tensão. É análogo, é a mesma coisa dizer um ou outro. E aqui temos a representação gráfica da tensão e corrente no indutor. Vejam que a corrente no indutor está atrasada em relação à tensão. Aqui o que acontece, lembrando, essas ondas elas vão de encontro à esquerda aqui. Então é como se esta barra fosse para a direita. Então aqui eu tenho a tensão zero. Porém, olha, meu indutor já está com uma tensão negativa máxima aqui. 90 graus após, eu tenho meu indutor em zero, ou seja, ele está atrasado 90 graus, porque demorou 90 graus para ele encontrar com a posição da tensão. Se eu pegar essa onda aqui e jogar 90 graus para trás, eu vou estar encostando exatamente na tensão aqui, nessa onda de tensão. Por causa dessa diferença aqui de 90 graus, é dito que a minha corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. O diagrama aqui, mostrado onde eu tenho a tensão aqui no 0 graus e 90 graus atrasado, eu tenho a minha corrente no indutor. Esta oposição imposta ao fluxo do corrente em CA é chamada de reatância indutiva e ela é representada por XL. A indutância reativa é calculada como sendo XL igual a 2πfL ou ômega-L. 2πf é igual a ômega. 1 é frequência angular em radianos por segundo,
o outro é frequência em Hz, vezes por segundo. Assim como a capacitância reativa é uma função da frequência, a indutância reativa também o é. Porém, as variações ocorrem de forma contrária aos capacitores. Por quê? Lá no capacitor, a reatância capacitiva era Xc igual a 1 sobre 2πfc. A frequência estava no denominador. Agora a frequência está no numerador. A reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. Aumentar a frequência implica uma corrente menor, porque estou aumentando a minha reatância. Aumentando a minha frequência, eu aumento a minha reatância. Diminuir a frequência faz o quê? Diminui a reatância e a corrente aumenta. Um exemplo. Qual a reatância indutiva de um indutor de 0,15 Henry em 60 Hz? Vou pegar a equação XL igual a 2πfL. Vou substituir 0,5 Henry no valor da indutância e 60 Hz no valor da frequência. Vou obter 56,52 ohms. A unidade de medida também é ohms, porque é tensão sobre corrente. Agora, qual a reatância indutiva de um indutor de 0,5 Henry em 400 Hz? A indutância continuou a mesma, troco aqui na equação, e aumentou a frequência, troco aqui na equação. Eu vou obter um XL de 376,80. Qual a diferença dos dois aqui? Eu peguei minha frequência e aumentei. Logo, o meu XL aumentou também, uma vez que a frequência está no numerador. Outro exemplo. Qual a corrente que atravessa o indutor de 250 mH? Quando aplicado, 12 volts em 60 Hz. A equação de XL é igual a 2πfL. Fazendo a substituição de 250 mH e 60 Hz, obtemos XL igual a 94,20 ohm. Para encontrar a corrente, basta fazer tensão sobre reatância indutiva. Então, essa corrente vai ser 0,127 A ou 127 mA. A associação de indutores é mesmo que nós já vimos, que é análogo aos resistores. Indutores em série, somam-se as indutâncias. Indutores em paralelo, somam-se o inverso das indutâncias, ou o produto pela soma de 2 a 2. O indutor também pode ser utilizado para filtros. O filtro passa-baixas, eu vou usar este circuito, onde eu tenho que o XL é igual a 2πfL. Se eu pego a minha frequência, eu aumento ela, o que vai acontecer com o XL? Vai aumentar. Desta forma, a maior parte da tensão vai estar aplicada em quem? Indutor. Agora, se eu pego a minha frequência e eu diminuo ela, o que vai acontecer com o XL? Ele vai diminuir. A maior parte da minha tensão vai estar aplicada em quem? R1 e vai aparecer na saída, ou seja, passa baixas. O passa altas, escrevendo novamente a equação aqui, nós temos XL igual a 2πfL. Se eu pego a minha frequência e eu diminuo ela, eu vou diminuir o XL. A tensão vai estar aplicada em quem? No R1 aqui, porque eu tenho um valor muito pequeno em L1. Então a tensão vai estar aplicada neste cara aqui. Não vai aparecer na saída. Agora, se eu utilizo a frequência mais alta, o meu XL vai aumentar, ele vai ser grande. Neste caso, a tensão vai estar aplicada aqui em L1. A maior parte da tensão vai estar aplicada em L1. E vai aparecer na saída, portanto, passa altas. O indutor também pode ser utilizado para filtrar a saída de uma fonte retificadora, assim como a gente utilizou o capacitor. Então, o capacitor estava em paralelo à saída. O capacitor estava na função de filtro passa-baixas. O indutor, para ser um filtro passa-baixas, tem que ser colocado em série. Então, eu coloco o indutor em série com a minha saída. Eu vou ter uma filtragem da onda de saída. Ela vai se aproximar de uma onda contínua. Aí você vai pensar, bom, por que não colocar os dois? Sim, diversos filtros possuem os dois. Possui o indutor e o capacitor. Assim eu tenho não só um elemento para filtrar essa tensão e deixar mais contínua, como eu tenho dois elementos fazendo essa função. Com esses conceitos em mente, nós iremos começar falando de números complexos agora, porque daí nós iremos partir para a impedância, que é o segmento do conteúdo. O conjunto dos números complexos compreende todo o conjunto dos números reais e os chamados números imaginários. Esses números são representados por pares ordenados, x e y, onde a abscissa é o número real, ou seja, a parte x, eu tenho o número real, e a ordenada, ou seja, a parte y, é o múltiplo da raiz quadrada de menos 1, ou seja, raiz de menos 1. E vamos chamar de j. Quando vocês forem estudar números complexos,
vocês vão estudar provavelmente o número complexo como sendo I. I vai ser igual a raiz de menos 1. Por que na elétrica não utilizamos I? Porque esta letra já está atribuída à corrente. Então, para nós, aqui na elétrica, iremos utilizar J como número complexo. Isso vai ser igual a I, que vai ser igual a raiz de menos 1. Então, o número complexo é o número que possui um x e um y. A parte em x compreende a parte real e a parte em y compreende a parte imaginária. Pode-se representá-lo na forma retangular como sendo z igual a mais jb. Ou seja, eu tenho um número complexo z, ele tem a parte real a, então a é a parte real, e jb é a parte imaginária. Então, esta parte aqui, isso aqui é o valor da parte imaginária. Por que eu chamo de forma retangular? Porque se eu colocar em um gráfico, eu vou ter parte real e parte imaginária aqui. Este é o eixo J e este aqui é o eixo X. Então, aqui eu tenho a parte real e aqui eu tenho a parte imaginária. Vejam que é retangular porque com isso eu formo um retângulo, onde a parte real é o eixo X e a parte imaginária o eixo Y. Vai lembrar que tanto A quanto B são números reais. O que torna ele complexo é justamente o J. Então, a multiplicação do J com B vai tornar este número Z como um número complexo. O B é apenas a parte imaginária do número complexo, enquanto A a parte real do número complexo Z. Eu também posso representar esse número na forma polar, onde o número será representado pelo seu módulo e o ângulo em relação à abscissa. Então, agora, o que eu vou ter é o módulo e o ângulo. E aí eu também vou conseguir encontrar qual que é esse ponto Z. Então, vamos lá. Z é meu número complexo. Ele possui parte real e parte imaginária. Com estes dois números, eu consigo representar corretamente esse número Z. Porém, eu também consigo representar esse número complexo Z utilizando o módulo e um ângulo. Então, com este módulo, eu tenho o comprimento até onde eu tenho esse número complexo Z. Com o ângulo, eu termino a minha informação e consigo encontrar esse número complexo Z. Como eu tiro o módulo? Bom, aqui é apenas um triângulo retângulo. Então, o módulo vai ser tirado como raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, o módulo de z quadrado é igual a a quadrado mais b quadrado. Então, o número complexo z e seu módulo vai ser raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Com isso, eu vou ter esse valor do módulo. E a fase? Vale lembrar que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, aqui eu teria módulo de z seno deste ângulo φ. E aqui eu teria o cosseno, onde é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aqui seria módulo de z cosseno de φ. Logo, este ângulo φ vai ser quem? Cateto oposto pelo adjacente, ou seja, tangente a menos 1 de b sobre a. Assim, o número complexo z pode ser escrito da forma z vai ser igual a módulo de z cosseno φ mais j módulo de z seno φ, que também pode ser válido como sendo módulo de z que multiplica cosseno φ mais j seno φ. Esta representação na forma polar do número complexo. Então aqui, só mostrando novamente, onde eu tenho z cosseno φ, a parte real, e j módulo de z seno φ, como sendo a parte imaginária deste número complexo. Uma outra propriedade dos números complexos é seu conjugado. O conjugado de um número complexo nada mais é que o mesmo número, porém com a parte complexa, que é a parte imaginária, com o sinal trocado. Vale ressaltar que o módulo continua apresentando o mesmo valor. O complexo conjugado nada mais é que adicionar um asterisco no número, então, z asterisco, e trocar o sinal da parte imaginária. Então, antes eu tinha a mais jb, o seu complexo conjugado é a menos jb. Isso é válido tanto para a forma retangular quanto para a forma polar. Então, aqui eu tenho a forma retangular e aqui eu tenho a forma polar. Agora iremos trazer os conceitos de impedância, que vai ser a soma da resistência com a reatância capacitiva e a reatância indutiva.
A impedância é representada pela letra Z, em que nas coordenadas retangulares é dada por Z é igual a R mais JX. Agora, temos R como sendo a resistência, que está na parte real, e X a reatância, que está na parte imaginária. Se for colocar em um gráfico, nós temos aqui a parte real. Quem que é a parte real agora? R. E quem é a parte imaginária agora? Vai ser o X. Então, agora nós temos R e X formando Z, um número complexo. Este número complexo é chamado de impedância. Ele também pode ser representado na forma polar. Aí eu vou ter módulo e ângulo de fase. Então, Z vai ser igual a módulo de Z, cosseno φ, mais J módulo de Z, seno φ. Então, agora a forma polar é como eu tenho módulo, então módulo de Z, e o ângulo φ. Ambos representam um número complexo. O complexo conjugado é a mesma coisa que nós já vimos. Ou eu troco o sinal da parte imaginária, ou eu troco o sentido dos ângulos. O que dá na mesma. Então, o complexo conjugado desse número seria ele para baixo aqui, onde eu tenho a parte imaginária somente com valor negativo. Então, aqui eu teria menos x nesse caso e mantendo o valor de R. A impedância também pode ser representada pela forma fasorial. A forma fasorial é dada por módulo e fase. Então, Z, que é nosso número complexo, é dado por módulo, assim como no número representado na forma polar, porém, eu vou colocar um tracinho e fase. Então, Z vai ser igual a módulo de Z, fase φ. Então, este traço aqui é chamado de fase. Por isso é chamado de forma fasorial. Eu tenho apenas módulo e ângulo, módulo e fase. O complexo conjugado vai ser dado por Z asterisco igual a módulo de Z, fase menos φ, ou seja, troquei o sinal do φ. Então, Z asterisco, que é o complexo conjugado, é módulo de Z, fase menos φ. Como são as operações do número complexo? As operações são realizadas da mesma forma que os números reais, porém, eu separo o que é x e o que é y. Eu separo os dois. Quem está sem parte imaginária soma com quem tem parte imaginária, que é só a parte real, e quem tem j soma somente com quem tem j. Então, se eu tiver dois números, z1 igual a a1 mais jb1, e somar com z2 igual a a2 mais jb2, eu vou somar as partes reais, eu vou somar as partes imaginárias. Então, aqui eu vou ter Z1 mais Z2, A1 mais A2, mais J, B1 mais B2. Vejam, quem tem J soma com quem tem J, quem não tem, soma com quem não tem. A subtração, a mesma coisa, apenas que eu vou fazer a subtração entre os dois elementos. Na multiplicação e divisão, é melhor trabalhar com o número na forma polar, ou na forma fasorial. Então, se eu tenho Z1, que é Z1 módulo de Z1, fase φ1, e Z2 módulo de Z2, fase φ2, como eu faço na multiplicação? Multiplico os módulos, somo as fases. Então, aqui eu tenho Z1, Z2, fase φ1 mais φ2. Então, eu multiplico os módulos, somo as fases. E a divisão, Z1 dividido por Z2, vai ser a divisão de módulo de Z1 por módulo de Z2, Z1 dividido por Z2, fase φ1 menos φ2. Então, na subtração, eu utilizo o valor negativo para a fase. Então, recapitulando, na multiplicação, eu tenho positivo na soma das fases e na divisão, eu tenho negativo na soma das fases. Então, multiplicação, multiplico o módulo, somo fase, divisão, divido o módulo, subtraio as fases. A impedância é representada pela junção das resistências e reatâncias. Vai ser escrito pela equação Z é igual a R² mais XL menos XC ao quadrado. Então, eu vou tirar um módulo. Ou pode ser também Z vai ser igual a R² mais ZL mais ZC ao quadrado. Qual a diferença das duas aqui? Nesta primeira, eu considero tanto a reatância indutiva quanto a reatância capacitiva como sendo positivos. Então, XL vai ser igual a ômega-L e XC 1 sobre ômega-C. Já nessa segunda, eu considero a impedância indutiva e a impedância capacitiva. Qual a diferença desses dois? Simplesmente o J. Quando eu coloco o J aqui no numerador, eu não tenho mais uma reatância indutiva, eu tenho uma impedância indutiva. Vejam que nós já vimos que Z é igual a R mais JX. Este J está incluso depois do X. Isso vai ser igual a R mais JX
XL menos XC. Se eu trabalhar com Z, eu vou ter R mais ZL mais ZC. Então vejam que saiu imaginário porque está dentro aqui de cada uma dessas impedâncias. Logo, ZL é J ômega L e ZC 1 sobre J ômega C. No caso, como este J está no denominador, eu vou colocar ele no numerador trocando o sinal. Por quê? J é igual a 1 fase 90 graus. Então, meu ZC vai ser igual a 1 sobre 1 fase 90 graus ômega C. Isto pode ser substituído por, aqui, ZC vai ser igual a menos J, que multiplica 1 sobre ômega C. Porque eu utilizei a divisão aqui e joguei esse 90 graus para cima. Um ângulo de menos 90 graus é igual a um menos aqui na frente. Logo, ZC pode ser representado também como sendo menos J sobre ômega C. Este sinal negativo aqui que faz com que apareça este sinal negativo aqui. Por isso que na impedância aqui embaixo não precisa sinal negativo, porque ele já está acoplado dentro do ZC. Se eu trato a impedância como um fasor, como fazer isso com tensão e corrente? Vamos supor o sinal de tensão V de T igual a Vm seno de ômega T mais φ. Quais são as informações mais importantes que eu tenho neste sinal? Vão ser a amplitude e a fase. Por que não a frequência? A frequência da tensão não se altera quando eu coloco em qualquer componente no circuito. Então, a frequência da tensão vai ser igual à frequência de todas as correntes do circuito. Ou a frequência de todas as correntes do circuito vai ser igual à frequência da tensão que está alimentando esse circuito. Desta forma, eu não preciso repetir a frequência todas as correntes em todas as tensões. Eu posso omitir ela. Onde que vai ser a influência da frequência da fonte de tensão? Vai ser justamente nas reatâncias capacitivas indutivas. O XL é J ômega L, enquanto o XC é igual a 1 sobre J ômega C. Vejam que na reatância, sim, eu tenho influência da frequência da onda de alimentação do circuito. Porém, eu posso simplesmente aplicar qual que é a frequência, encontrar a impedância e trabalhar com ela sem a necessidade de ficar trabalhando com a frequência. Então, novamente, os dois valores mais importantes que temos nessa onda é o Vm, que é a amplitude, e a fase. Representando a tensão na forma polar ou como um fasor, eu vou ter que a tensão vai ser igual ao valor eficaz. Como que eu faço para transformar de Vm para valor eficaz? Então, o valor eficaz vai ser igual a Vm dividido por raiz de 2. E fase φ. V de t igual a Vm seno de ômega t mais φ, agora vai ser trabalhado como sendo V igual a V eficaz fase φ. Vejam que é muito mais simples de trabalhar. Então, com esta tensão, eu consigo trabalhar com somas, divisões e multiplicações, sem ter o problema de carregar seno ou cosseno e por aí vai. Então, o que são os fasores? Fasores são vetores de rotação. Eles possuem movimento circular uniforme. Então, vejam, é diferente dizer que é um número complexo, porque tanto a tensão quanto a corrente, eles oscilam ao longo do tempo. Eles possuem a natureza alternada. Então, a tensão e a corrente, somente os dois, são fasores, porque eles oscilam ao longo do tempo. Vou colocar a tensão e a corrente estão na forma fasorial, porque são fasores. A impedância está na forma fasorial, porém não é um fasor. Então vejam, o fasor ele indica que eu tenho uma amplitude, que no nosso caso vai ser um V eficaz ou um I eficaz, e um ângulo de início. A partir desse ângulo de início, eu vou ter a frequência, que é a frequência da tensão ou da corrente. Então, se eu tenho V de t igual a Vm seno de ômega t mais φ, este ômega t é referente ao quão rápido ou devagar ele está oscilando no ciclo unitário. Já o φ é o ângulo de início. Para esta onda que nós estamos vendo aqui, ele começa em qual φ? 0. Então aqui, para o início, eu tenho 0 graus. Ele faz um seno perfeitamente. Como ele oscila ao longo do tempo, ele vai girando aqui no sentido anti-horário e vai preenchendo essa onda aqui, como está sendo mostrado nesta animação. Então o fasor ele tem um ângulo de partida
e ele vai andando aqui no ciclo unitário, fazendo a onda alternada. No diagrama fasorial, são indicados a amplitude e o ângulo da fase inicial. Neles são indicados todas as tensões e correntes do circuito. Nessa figura abaixo, como o fasor da tensão está junto com o da corrente, é dito que eles estão em fase, que é o caso de um circuito puramente resistivo. Vejam, a amplitude aqui gira em conjunto. Então, sempre que eu tiver zero, os dois vão ser zero. Sempre que eu tiver no máximo, os dois vão estar no máximo. Tanto tensão quanto corrente, porque trata-se de um circuito puramente resistivo. Como nós já vimos, pode acontecer uma defasagem. O que é uma defasagem? Eu tenho elementos resistivos, indutivos e ou capacitivos. Com isso, a minha tensão e corrente não vão estar em fase mais. Em fase, somente eu tenho tensão e corrente para o caso resistivo. Quando eu tenho indutor ou capacitor, a corrente e a tensão vão estar fora de fase. Então, estar fora de fase é ter um ângulo entre tensão e corrente. Geralmente vai ser dado pelo ângulo da impedância. Logo, vejam, nessa animação eu tenho dois vetores diferentes com ângulo φ entre si. Então, eles podem representar a tensão e a corrente. Este ângulo φ vai ser a defasagem entre os dois. Então, a defasagem de tensão e corrente ocorre quando existem elementos indutivos e capacitivos no circuito. Como foi visto anteriormente, esses elementos atrasam ou adiantam a corrente. Isto é a defasagem. A animação aqui do lado representa este caso. Y1 e Y2 estão defasados entre si e Y é a soma dos dois sinais. Então vejam, eu tenho essa defasagem desse vetor deste fasor pequeno e do fasor maior aqui. Este externo é a soma dos dois. Isso é a defasagem entre os dois. E por isso que eles são fasores. Ambos oscilam ao longo do tempo. Quando eu trato a corrente e a tensão como fasor, eu vou estar indicando que eles oscilam ao longo do tempo. E a defasagem indica apenas a diferença de ângulo um do outro. Porém, a velocidade angular sempre é a mesma. Então, eles giram com a mesma velocidade, uma vez que a frequência de alimentação não muda com os elementos resistivos, capacitivos, indutivos, seja lá qual for. E assim acabamos nossa aula sobre os circuitos em corrente alternada. A partir daqui, serão realizados diversos exemplos para compreender melhor este conteúdo.